As cenas de praias lotadas marcaram esse feriadão em todo o país. Uma multidão invadiu o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Nordeste durante os dias de sol forte e muito calor, né? No Rio, apesar da permanência na areia estar proibida, o que se viu foi muita aglomeração e gente sem máscara. O tema de hoje é: em plena pandemia, a lotação nas praias é aceitável ou um desrespeito? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje começamos com você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Na data de hoje, a gente comemora o Dia da Independência do Brasil. A gente comemora o 198º ano desde que o Brasil se declarou independente da corte portuguesa, deixando de ser um Reino Unido a Portugal para formar uma nação independente. É curioso que o monarca que nos fez independente, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, acabou por abdicar do trono e retornou à Europa. Chegou inclusive a ser o rei de Portugal, onde ele ostentou o título de Pedro IV. Nosso libertador veio ao Brasil com sua família real e com toda a corte portuguesa em 1808, quando Napoleão Bonaparte estendia suas garras sobre o reino português. Foi-se embora 20 e poucos anos depois, deixando o Brasil livre, uma criança como o príncipe herdeiro e uma grande estabilidade política e econômica. O Brasil, como nação, pouco fez por sua própria independência, embora muitas lutas tenham sido travadas em nosso solo. Ainda assim, com as ressignificações históricas que se estenderam pelo século XX, com a busca por eventos, símbolos, heróis que servissem à unificação nacional, o 7 de setembro se converteu no símbolo da fundação do Estado brasileiro. A gente não pode esquecer, porém, de que o Estado Nacional não constitui apenas uma comunidade política, mas pressupõe uma comunhão de sentimentos e interesses. E é sobre essa ligação entre o espírito cívico e esse sentimento que nós devemos nos centrar. Eu estou me referindo aqui ao patriotismo. O patriotismo é, acima de tudo, um sentimento de orgulho, de amor, de entrega à sua pátria. É um sentimento que rege um comportamento ético, um comportamento dedicado ao bem da nação, ao bem do povo, ao bem da sua comunidade. Esse sentimento faz com que nós enxerguemos como partes integrantes de um todo uno, o nosso grande Brasil. Em torno desse símbolo, nós podemos nos sentir iguais, nos sentir semelhantes, nos sentir parte de um todo. E assim sendo, o patriota passa a ter um dever com esse todo. Um dever social que deriva dos seus sentimentos para com a nação e que também deriva das leis dessa nação, às quais ele deve inclusive jurar obediência. O sentimento patriótico, como genuíno sentimento social, nos faz pensar menos em nós mesmos do que em nossa pátria. Nos faz sacrificar os nossos interesses próprios em prol da grandeza do nosso país. Nos faz, no limite, entregar nossas próprias vidas em prol da nossa casa, da nossa terra, da nossa nação. Talvez por conta da nossa história, o sentimento patriótico no Brasil acabou sendo confundido com o nacionalismo fanista, menos relacionada com o amor à pátria e aos nossos conterrâneos, nossos iguais, tão diferentes nesse país de dimensões continentais e mais relacionados à exultação de símbolos, de instituições nacionais que são importantes para a construção da pátria, mas cuja idealização nada tem a ver com patriotismo. Patriotismo, acima de tudo, significa respeitar nossas leis. Significa entender que a construção do nosso país depende do nosso respeito às leis, às instituições e às autoridades constituídas. Ainda que nós não concordemos com elas, nós vivemos em uma democracia, nós somos livres para protestar, para nos manifestar, para nos insurgirmos pacificamente contra as leis. Mas enquanto elas forem vigentes, nós devemos respeitá-las. De nada adianta se embrulhar na bandeira nacional, cantar emocionado o nosso hino, homenagear as nossas armas e deixar de recolher os seus impostos e cometer infrações e violar os seus deveres legais e coletivos. De nada adianta jurar amor à pátria e defender a violência, defender a queda das instituições e do Estado democrático de direito. Esse é um falso patriotismo que não pode ser aceito mais. As imagens que nós vimos nesse feriado, muitas delas, são imagens de puro e simples desrespeito às leis, às normas, aos decretos.
Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, as praias foram liberadas para a prática de esportes, para banhos de mar, mas ainda está proibida a permanência na faixa de areia. Estão proibidas montagens de barraca, a permanência de cadeiras, esteiras, as aglomerações na areia, a instalação de geladeiras térmicas e tudo aquilo mais. As medidas estão sendo flexibilizadas. É possível se utilizar as áreas comuns desde que sejam seguidos os critérios estabelecidos pelas autoridades locais, os quais incluem, em todas as hipóteses, o uso de máscara e o distanciamento social. As inúmeras imagens que nós vimos em contrariedade a essas determinações legais são puras e simples desobediências ao império de nossas leis. Seja pela falta de informação, seja pela mera desobediência, quando vemos uma contrariedade coletiva tão massiva às normas, nós temos um problema que suplanta o sentimento patriótico de cada um, mas que passa a ser um problema de Estado, um problema dos nossos governantes, que não puderam ou não quiseram dar efeito às medidas determinadas. Em qualquer das hipóteses, por incompetência ou por deliberada intenção, esses governantes terão de dar satisfação à sociedade pelo terrível descuido para com o interesse público. Porque a pátria nos dá, mas a pátria, ela também nos cobra. E nos cobra nos termos da lei. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro, Mona Lisa. Bom, inicialmente já peço desculpas aí, não só à audiência do Grande Debate, mas também ao meu debatedor, o Dr. Bruno, por estar afônico, por ironia do destino. Eu venho para o programa de hoje doente. Bom, mas enfim, só retomando a pergunta aqui em debate. Em plena pandemia, a lotação nas praias é aceitável ou é um desrespeito? Bom, pela simples leitura dos decretos, que versam sobre isolamento social, é impossível negar que praias lotadas configuram uma infração coletiva e generalizada, como bem colocou o Dr. Bruno, às normas vigentes, pegando carona no enunciado, um evidente desrespeito. Trata-se de uma violação a decretos de estados e municípios, cuja competência em matéria de isolamento social foi reforçada por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por todo o litoral brasileiro, ainda são raras as autoridades locais que permitem o uso da faixa de areia para atividades além do banho de sol, com distanciamento, e da prática esportiva com máscara. Mas as cenas recreativas desse feriado da Independência, elas não correspondem às imposições editadas por prefeitos praianos. Nem o uso da máscara foi respeitado. E a gente não precisaria ir no detalhe da legislação municipal. No caso aqui do Estado de São Paulo, o decreto número 64.959, que foi promulgado em maio, ele exige que o cidadão utilize máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, como ruas, parques e, por extensão, praias. Mas justiça seja feita. O desrespeito ao decreto do governador João Dória, ele não se restringe aos turistas desse feriadão. Mais uma vez, eu trago ao espectador a letra fria da lei. Artigo 1º. Enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial. Inciso 2, a linha A. Fica determinado o uso obrigatório de máscaras no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Nós já tratamos disso aqui no Grande Debate. A imprensa é considerada como atividade essencial e os principais núcleos do jornalismo nacional estão sediados aqui em São Paulo. A única interpretação possível do dispositivo que eu acabei de ler gera a obrigação de uso de máscaras em estúdios de rádio e televisão, uma norma que evidentemente não foi observada ao longo da pandemia. E mais, não se sabe de nenhuma emissora, nenhum apresentador, nenhum jornalista, nenhum comentarista que tenham sido multados por não utilizarem máscaras nos estúdios. Mas reparem, embora ninguém esteja acima da lei, essa transgressão passou meio que em brancas nuvens. Em outras palavras, essa regra foi desobedecida tanto por quem deveria cumprir a lei, quanto por quem deveria fiscalizá-la e aplicá-la. Até a audiência, os ouvintes, os internautas, os espectadores, parece não se importar muito com esse passe livre que privilegia os grupos de comunicação. Talvez porque o interesse estético, de mostrar o rosto de quem fala, prevaleça sobre a ciência errática da pandemia, ou porque as pessoas confiem que outras medidas de prevenção ao contágio estão sendo adotadas como de fato estão, ou porque o público simplesmente ignore a realidade de um estúdio. É um ambiente fechado, de baixa temperatura, ocupado simultaneamente por diversos profissionais. Portanto, um local fértil para a propagação de um vírus altamente infectante. Enfim, qualquer que seja o motivo, nesse caso, a gente percebe o seguinte fenômeno: uma lei sendo reiteradamente descumprida com aval social, político e judicial.
Então, voltando aqui à situação concreta em discussão essa noite. A questão que nós estamos debatendo, ela estabelece uma aparente dicotomia, uma suposta contrariedade. A aglomeração nos litorais é desrespeitosa ou aceitável? E aqui eu sublinho a tese desse meu argumento. A lotação nas praias é sim desrespeitosa, mas também é aceitável, porque excepcionalmente pode ser moral ou legítimo ou justo não obedecer uma lei. Quando o presidente, a maior autoridade da República, insinuou que não cumpriria uma decisão judicial absurda, eu o critiquei com base na máxima do estadista, do escritor alemão Goethe. Né? Alguma injustiça é preferível à desordem. Mas a coisa muda completamente de figura quando o cidadão comum se vê oprimido pela tirania do Estado, por meio da edição de leis que tolhem indevidamente as suas liberdades fundamentais. Aí entram em cena as lições de outro filósofo, o americano Henry Thoreau, né, no seu ensaio sobre a desobediência civil. Então, em linhas muito gerais, a desobediência civil é uma forma não violenta de resistência à injustiça do governo e seus políticos, por meio da rejeição social a normas que ferem direitos humanos, como a liberdade de ir e vir, para ficar no exemplo óbvio. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 3º da Lei Federal da Pandemia, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em fevereiro desse ano. Aspas, para enfrentamento da emergência de saúde pública, poderão ser adotadas as medidas de isolamento e quarentena. Parágrafo 1º. As medidas somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Então, disso tudo que foi tratado até agora, a gente extrai dois pressupostos. Primeiro, um isolamento social rigoroso depende de evidências científicas muito robustas, inclusive por força de lei. Segundo, a aceitação social de uma lei depende do respeito aos direitos fundamentais, da credibilidade das autoridades e, por analogia, da confiança do público nos formadores de opinião que endossam essa lei. Esse fenômeno aí das praias lotadas, ele se explica pela ausência desses pressupostos, porque o cidadão comum, ele vê indícios científicos conflitantes sobre o isolamento social e a transmissão do vírus. O cidadão comum, ele vê reiterados erros dos especialistas da pandemia. O cidadão comum, ele vê os seus direitos individuais diminuídos, a sua renda afetada, o seu país quebrado, mas percebe que as autoridades públicas, elas estão imunes a tudo isso. E o cidadão comum, com razão, não aceita critérios arbitrários de prefeitos e de governadores, alguns deles envolvidos em escândalos de desvio de verbas durante a pandemia. Por isso tudo, cada vez mais a população traz para si a responsabilidade de assumir riscos calculados durante a pandemia, independentemente da lei. Concluindo, eu reputo como falsa a premissa dicotômica do debate, porque em situações excepcionais o desrespeito à lei pode ser socialmente, filosoficamente, cientificamente, até juridicamente aceitável. Na verdade, a própria semântica já aponta nesse sentido. O contrário de aceitável não é desrespeitoso, o contrário de aceitável é inaceitável. Né? O comportamento de se aglomerar na praia, ele pode ser desrespeitoso e aceitável, assim como a política das emissoras de não exigir que seus apresentadores utilizem máscaras. Assim, quem sou eu para criticar o comportamento dos banhistas e dos turistas no feriadão se eu mesmo desobedeço o decreto em rede nacional? Vamos então para o debate? Bruno e Caio, por favor. Caio, bem interessante a sua argumentação. No entanto, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar de uma maneira um pouco mais profunda. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, foi editada uma lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, que foi chamada de Lei Seca. Essa lei, ela proibia dirigir alcoolizado e guiar um veículo automotor, um carro, um veículo, e isso acabou gerando uma grande comoção aqui no Brasil. Agora, se a gente olhar a legislação, sabe desde quando é proibido dirigir um carro sob influência de substâncias psicoativas ou de álcool? Desde sempre. Aquela lei, ela não mudou substancialmente uma legislação. Ela até trazia uma mudança legislativa, mas o que fez com que as pessoas compreendessem culturalmente a importância daquela lei, foi uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem uma palavra para isso, na nossa língua tão bonita, a gente não tem uma palavra para isso, mas que se chama lá fora de enforcement. Enforcement é fazer cumprir a lei. E isso passa por duas coisas. Em primeiro lugar, conscientizar que a lei é importante. Isso é o primeiro ponto, porque se as pessoas não entendem a lei,
não entendem a norma. E aqui eu já acho que já tem o primeiro ponto essencial. As normas não estão claras para todos os banhistas sobre o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Isso não ficou devidamente esclarecido à população que foi às praias. Não ficou esclarecido porque, de fato, a legislação é ruim e a comunicação é pior, Caio. A gente tem normas conflitantes, como aquela que, por exemplo, diz que você não precisa usar máscara quando você está comendo. Então, se você estiver na praia e os ambulantes estão permitidos de vender e comprar um espetinho de camarão, você pode tirar a máscara ou não? A lei é ruim, a comunicação é pior. Nós estamos fazendo uma flexibilização num momento muito delicado em que os números ainda são muito altos e o Brasil está com números horrendos em relação a todo mundo. E a nossa lei não foi clara e os nossos governantes, e aqui a minha crítica, não foram eficientes em fazer essa flexibilização, uma transição que fosse gradual. Doutor, primeiro eu queria cumprimentar aí, principalmente a parte inicial dos seus argumentos de abertura. É muito legal trazer para o público, né, a reflexão sobre a importância da data de hoje, né? Eu queria também tecer algumas observações sobre o seu comentário da legislação de trânsito, né? Legislação bem-vinda. Eu acho que a principal mudança do ponto de vista legal foi a adoção da tolerância zero, né? Vamos dizer assim, nenhum teor alcoólico no sangue, né, do cidadão passa a ser admitido a partir dessa legislação. Isso vem junto com, enfim, uma ampla política de enforcement, que a gente poderia falar de fiscalização e execução da lei, né? E a população, de fato, passa a respeitar esse novo paradigma, né? Como passa a respeitar também a questão do cinto de segurança, uma outra inovação, dessa vez aqui no município de São Paulo, né, que depois se espalhou pelo Brasil, mas não apenas pelo fato de ser fiscalizada. Não é por isso. É porque ela observa, na realidade, os impactos positivos dessa medida. Então, a redução no número de mortes de trânsito em situação alcoolizada. Nesse caso, o radicalismo, entre aspas, da lei, ou seja, você não pode beber nada, nenhuma taça de vinho, nenhuma lata de cerveja, nada. Nenhum álcool é tolerado. A população entendeu que esse radicalismo foi positivo, trouxe bons resultados. E por isso, isso é endossado. Isso não é endossado só pelos policiais. Isso é endossado pelos pais e mães, quando orientam seus filhos. É endossado numa roda de amigos, quando você vê alguém que bebeu indo dirigir. Sempre tem alguém que avisa: pô, você vai dirigir assim? Pega um carro por aplicativo, usa um táxi, enfim, usa transporte público, o que é que seja, né? Então, eu acho que o fenômeno da obediência à lei, ele ultrapasse muito a questão do enforcement, para usar a sua expressão. E também, né, dentro dessa linha de argumentação, só para concluir, Monalisa, é importante a gente observar que as maiores aglomerações em praia, elas foram identificadas justamente nos estados em que houve maior número de vítimas pela Covid-19, que é como você bem colocou, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Agora, por que isso? Essas pessoas, esses turistas, eles são as maiores testemunhas, né, da letalidade da Covid-19. Por isso eu acho que a minha explicação, ela é plausível, né? As pessoas, elas não confiam nas suas autoridades políticas regionais, não confiam numa imprensa partidarizada e nos especialistas de plantão. E isso é muito triste. A gente tem estudos muito claros, a gente tem vários levantamentos mostrando que o isolamento social é o melhor meio de se combater a disseminação de um vírus da espécie e do tipo que é o coronavírus, essa nova espécie de coronavírus. Os estudos são científicos, artigos de opinião são contra. E aí a gente tem realmente essa desinformação. A gente gera essa desinformação na população, essa espécie de dissonância cognitiva em que as pessoas já não sabem mais no que acreditar. Esse é um problema muito complexo, é um problema que passa pelas fake news, é um problema que passa pela desinformação, mas que não cabe aqui nesse programa. Eu prefiro continuar na discussão sobre se é aceitável ou não as pessoas irem para a praia. Eu vou pegar um gancho na sua fala inicial e na sua continuação e falar aceitável em relação ao quê? Legalmente isso é aceitável? Não, legalmente isso não é aceitável porque você tem uma norma, né? Socialmente isso é aceitável? Talvez. Aí eu tenho que concordar com você. Quando a gente vê uma multidão na praia, quando a gente vê uma população inteira na praia, a gente vai dizer que todos estão errados? Não, quem está errado
é que implantou essa política pública. E aqui vem a minha discordância. Não porque a política pública é errada, não porque as pessoas acreditam que a política pública é errada, mas sim porque ela não foi bem veiculada, porque ela não foi comunicada e, acima de tudo, ela não foi bem fiscalizada. Voltando à discussão sobre as normas e a aceitação das normas, é claro que normas absurdas não vão ser aceitas. Jamais se aceitará no Brasil, e assim espero, uma norma que segregue homens de mulheres e traga direitos diferentes para cada um. Eu tenho certeza que isso não seria aceito. No entanto, algumas normas criam cultura. E aqui é onde eu trouxe o enforcement. Quando eu era pequeno, ninguém usava cinto de segurança. E já era dito que precisava usar cinto de segurança. Sempre foi na frente e atrás. Só se usava na estrada. Foi quando houve a fiscalização, não foi uma alteração legislativa, fiscalização aqui em São Paulo, com os famosos marronzinhos, amarelinhos, é que se passou a usar o cinto de segurança. No caso da lei seca, a mesma coisa, a legislação tinha pouca eficácia, até porque essa lei zero, ela durou muito pouco tempo. Hoje em dia você tem lá quantos decigramas por litro, mas o que faz as pessoas não dirigirem alcoolizados? Medo de ser pego. É assim que funciona uma legislação repressiva. Porque, infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas vão descumprir a lei, a não ser que elas saibam que elas vão ser pegas. Nossa, doutor, você não sabe o prazer que é, mesmo doente como eu estou, ver aí a sua defesa de uma legislação mais repressiva. Porque o que vale para motoristas alcoolizados também deveria valer para a corrupção no Brasil. E que bom que a gente concorda nesse ponto, que claro. O que impede o descumprimento da lei é a certeza da punição. Só para ilustrar com números a sua fala inicial, no sábado, ou seja, o primeiro dia do feriadão, mais de 150 mil veículos já tinham descido para o litoral paulistano. E entre centenas e centenas de interpelações, né, das autoridades policiais, apenas 5 multas haviam sido autuadas. Agora, o que isso mostra? Que nem a autoridade fiscalizadora concorda com a lei. E não é porque a lei foi mal divulgada. Imagina, a gente tem todo o establishment midiático reforçando essas leis o tempo inteiro. Fica em casa, né, sendo martelado ad nauseam, a exaustão, aí para o telespectador brasileiro, em rede aberta, em rede nacional. Então não é esse o problema. A lei está devidamente comunicada, todo mundo sabe que tem que usar máscara e ponto. Até porque só de haver pessoas usando máscara na praia, e houve, os que não estão usando sabem que estão cometendo uma transgressão. Isso é uma escolha pessoal de transgredir justamente por isso. Você não confia na ciência por trás dessa lei, porque a norma ela não é um fim em si mesma, ela serve a um propósito. Né? A lei da pandemia ela serve a um propósito, que é proteger as pessoas. As pessoas não estão se sentindo protegidas, elas não foram persuadidas pelas autoridades. Né? E por quê? Porque aí você começa a pegar, quando a gente fala de estudos, vamos trazer estudos. O mais consagrado deles foi o estudo observacional lá em Nova York, mais de 1.300 pacientes, mais de 100 hospitais. E aí você tem um governador falando, olha, 66% dos infectados pelos vírus estavam em casa, o que é chocante para nós. Outros 24% dos pacientes estavam em casos de repouso ou de assistência especial. Então, 90% das contaminações de Covid em Nova York, que era o epicentro da pandemia aqui no Ocidente, se deram em ambiente fechado. É óbvio que isso se dá por interações, mas o que a pessoa pensa é o seguinte, se eu já vou me infectar, se isso é uma verdade inexorável no tempo, né? Se o sistema de saúde da minha cidade ou do meu estado não está colapsado, então eu não vou parar de viver e eu vou assumir riscos calculados. Nesse mesmo sentido, estudo chinês analisou mais de 7 mil casos, só um caso de contágio ao ar livre. Tem um estudo japonês nesse sentido, tem pesquisadores de Harvard falando a mesma coisa, dizendo que até o ar livre que vai nos salvar da pandemia. Portanto, é disso que eu estou falando. As pessoas elas não estão mal informadas ou desinformadas. Elas estão colhendo informações científicas também, ou com indícios científicos. E isso não está batendo com a realidade que elas estão observando.